Você consegue imaginar a sua própria família tratando a sua dor como um mero transtorno, a ponto de marcarem uma festa no mesmo dia do funeral do seu marido, por puro descaso, achando que era tudo exagero da sua parte? Eu não preciso imaginar. Eu vivi isso, e agora vou usar exatamente o que eles mais cobiçam, o dinheiro, para acertar as contas com cada um deles. Caros amantes de grandes histórias, antes de mergulharmos neste conto de reviravolta e justiça sutil, gostaria de fazer um pedido muito especial. Se você aprecia narrativas que mexem com a alma e desvendam os complexos labirintos da mente humana, por favor, inscreva-se no canal. Sua inscrição é o que nos impulsiona a criar mais e mais conteúdos como este, transformando cada clique em um pedacinho de magia. Agora prepare-se, pois o que está prestes a desdobrar-se é uma trama onde a dor mais profunda revela uma força inesperada. E a vingança, por vezes, se serve em pratos meticulosamente gelados. O ar no Memorial da Paz, em Campinas, era pesado, denso com o aroma adocicado das coroas de flores e o cheiro inconfundível de tristeza contida, quase palpável. Eliana, sentada na primeira fila, parecia uma estátua esculpida em mármore, seus 68 anos pesando mais do que o comum sobre seus ombros curvados. Seus olhos, antes azuis como o céu de Valinhos em dia de sol, estavam agora opacos, inchados de tanto chorar nas últimas 48 horas. A morte de Júlio, seu marido por quase meio século, abrira um abismo em sua existência, um vazio que nem a presença constante de amigos e familiares conseguia preencher. Ela segurava um lenço de linho bordado, já amarrotado, e a cada suspiro, um tremor quase imperceptível percorria seu corpo miúdo. A dor parecia esmagá-la, uma maré alta que a arrastava para as profundezas de um luto que a todos parecia genuíno e avassalador. A imagem de Eliana era a da viúva inconsolável, frágil e dependente, exatamente como a família sempre a enxergara. Uma mulher do campo, dedicada ao lar e ao marido, cuja maior contribuição, na visão deles, havia sido a de manter a casa organizada e preparar o almoço de domingo para a família. Júlio, o Júlio da Agro Júlio Insumos, era o gênio, o homem de negócios, o pilar que sustentava a vida confortável de todos, ou pelo menos, era o que eles acreditavam, e o que Eliana, em sua discrição calculada, sempre permitiu que acreditassem. A capela estava lotada, mas o burburinho era baixo, respeitoso, um coro de sussurros e condolências contidas. De vez em quando, um braço se estendia para tocar o ombro de Eliana. Um sussurro de meus pêsames se perdia no zumbido geral. Ela mal registrava as palavras, apenas acenava com a cabeça. Um nó apertado na garganta que tornava difícil até respirar, quanto mais falar. A cada rosto que se inclinava sobre ela, Eliana via compaixão, pena, até mesmo uma ponta de alívio por não estarem em sua posição. Ela era o epítome do desamparo. Foi em meio a esse torpor de dor e a formalidade sufocante do adeus que uma voz, ou melhor, duas vozes, perfuraram a névoa de seu luto. Elas vinham de um canto mais afastado, perto das grandes janelas que davam para o jardim de inverno, um local que as duas provavelmente consideravam discreto o suficiente para uma conversa particular. Eliana, embora exausta, tinha os sentidos aguçados pela dor. Ela ouviu seu nome. Endireitou-se imperceptivelmente na cadeira estofada, o lenço apertado entre os dedos trêmulos, e forçou seus ouvidos a captar as palavras que flutuavam no ar. Mas mãe, ela está fazendo um drama! Era a voz de Larissa, sua única filha, 32 anos, com a impaciência disfarçada apenas pela formalidade do evento. Eliana imaginou a expressão de desgosto no rosto de Larissa, uma careta que ela conhecia tão bem, o lábio superior ligeiramente enrugado, o olhar de tédio mal contido. Larissa era uma mulher elegante, sempre impecável, mesmo agora, vestida de preto da cabeça aos pés, com seu corte de cabelo moderno e as unhas perfeitamente esmaltadas em um tom escuro e sofisticado. A dor, para Larissa, parecia ser um acessório que podia ser tirado quando se tornava inconveniente, algo que não deveria jamais atrapalhar seus planos ou seu ritmo de vida. Eu sei, querida, mas não podemos fazer nada agora. É o velório do tio Júlio, afinal de contas,
respondeu Beatriz, a prima de Eliana, 47 anos, a quem Eliana havia ajudado a criar desde a infância. A voz de Beatriz era mais suave que a de Larissa, mas Eliana captou a nota de irritação subjacente, um tom de quem lida com um problema inesperado e inconveniente. Beatriz, também vestida de preto, parecia mais preocupada em não amassar seu vestido de grife importado do que em consolar a prima que a tinha acolhido por tantos anos. Ela possuía uma boutique de roupas em um shopping em Piracicaba, um negócio que Eliana, sem que Beatriz sequer desconfiasse, tinha financiado desde o primeiro aluguel do ponto. Eliana franziu a testa, a dor emocional aguda dando lugar a uma pontada de curiosidade amarga. O que era tão inconveniente que superava o luto pela morte de Júlio, o homem que na visão delas lhes dava tudo? O problema é que ela insiste em se agarrar a essa dor, sabe? Como se a vida parasse para ela. E meu aniversário está logo aí. Você prometeu que seria uma festa inesquecível, tia Bia. Larissa continuou, o tom de voz subindo ligeiramente, mas ainda contido o suficiente para não chamar a atenção explícita dos demais presentes. Sua voz tinha um tom de cobrança infantil, uma demanda por atenção e divertimento que não condizia com o ambiente. Eliana sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Seu aniversário. Larissa, cujo aniversário era dali a apenas 3 dias, estava reclamando de seu luto, da profundidade de sua dor. A perda do companheiro de uma vida inteira era um estorvo, um impedimento para a felicidade da filha, para a sua própria diversão. A revelação foi um soco no estômago, um balde de água fria em sua alma já dilacerada. E vai ser, meu amor. Só temos que ter certeza de que a Eliana não vai estragar tudo com o excesso de drama. Beatriz cochichou, e Eliana pôde quase ver o sorriso cínico nos lábios pintados da prima, uma expressão de falsa compreensão e desdém. Vamos ter que contê-la um pouco. Talvez sugerir que ela se recolha nos dias seguintes. Diga que é para o bem dela, que precisa descansar, que a comoção é grande demais. As palavras caíram sobre Eliana como pedras geladas, cada uma delas um golpe preciso em seu coração. Contê-la, sugerir que se recolha, estragar tudo, o excesso de drama. Era assim que a viam. Uma barreira para a diversão, um peso morto, uma figura patética que precisava ser gerenciada. O choque foi tão potente que a fez prender a respiração, seus pulmões queimando. A dor do luto, que parecia insuperável, agora se misturava a uma sensação avassaladora de traição, de ingratidão. Não era apenas a superficialidade, mas a crueldade implícita em suas palavras, a completa falta de empatia. A festa, que elas planejavam com tanto entusiasmo, era um símbolo da indiferença delas ao seu sofrimento, da pressa em virar a página e seguir em frente com suas vidas de luxo, sem se importar com a mulher que havia perdido o companheiro de uma vida. Eliana apertou o lenço com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, a seda fina se amassando sob a pressão de sua fúria recém-descoberta. Seus olhos, antes embaçados pelas lágrimas e pela névoa da dor, se focaram com uma clareza inesperada. A fragilidade que ela exibia, a dor que parecia consumi-la, subitamente se tornou uma máscara. Por trás dela, uma chama fria, alimentada pela mágoa e pela amargura, começou a crepitar, consumindo a Eliana de antes. Ela não era a viúva frágil que eles pensavam. Muito antes de Júlio se tornar o magnata dos insumos agrícolas que todos reverenciavam, Eliana já era a mente por trás do gênio. Ela tinha as anotações, os documentos, os contratos. Ela tinha as provas de cada favor, de cada ajuda que ela concedeu, que, na verdade, eram empréstimos meticulosamente registrados. As vidas luxuosas de Larissa e Beatriz, a casa na beira do lago em Vinhedo, o apartamento no bairro nobre de Campinas, a boutique em Piracicaba. Tudo era um castelo de cartas construído sobre a fundação que Eliana havia erguido, e, mais importante, documentado. A frase de Beatriz ecoou em sua mente. Contê-la um pouco. A ironia era cortante, quase dolorosa em sua precisão. Eliana, a quem elas pensavam em conter, tinha o poder de desmantelar cada tijolo, cada parede, cada viga de suas existências confortáveis e cheias de privilégios. O luto ainda a apertava, sim, mas uma nova emoção, uma determinação gelada, começou a se solidificar em seu peito, substituindo o desespero por um senso de propósito.
Elas queriam uma festa, elas teriam uma festa, mas a verdadeira celebração seria dela, e elas seriam as convidadas de honra para a colheita amarga de suas próprias sementes de ingratidão. A semente da vingança, fria e calculada, acabara de ser plantada ali, no silêncio solene do Memorial da Paz, em meio às orações e ao adeus a Júlio. O velório de seu marido se tornara o velório da velha Eliana, e o despertar de uma nova, uma mulher com uma missão. A velha Eliana, aquela que Larissa e Beatriz conheciam, a mulher doce, recatada, sempre um passo atrás do marido, havia nascido e crescido em uma pequena propriedade rural nos arredores de Campinas. Filha de agricultores modestos, ela aprendeu desde cedo sobre a terra, o ciclo das estações, a imprevisibilidade do clima e, mais importante, o valor do trabalho árduo, da parcimônia e da honestidade. Sua infância foi marcada pela simplicidade e pela necessidade, o que a ensinou a ver o dinheiro não como uma fonte inesgotável, mas como um recurso a ser gerido com inteligência e respeito. Júlio, um jovem visionário com brilho nos olhos e pouca experiência em negócios, mas com um carisma que cativava, cruzou seu caminho em uma feira agrícola local. Ele falava de sonhos grandes, de uma empresa de insumos que revolucionaria a região, mas seus planos careciam de estrutura e pragmatismo. Eliana, com sua intuição aguçada e um senso prático que Júlio carecia, viu não apenas o potencial nele, mas também o vazio que ela poderia preencher. Ela era a base, a pedra fundamental que ele não sabia que precisava. No início, a Agro Júlio Insumos era pouco mais que um galpão empoeirado e um punhado de sacos de fertilizantes e sementes. Júlio era o rosto, o falador, o homem que apertava as mãos, fazia promessas audaciosas e construía relacionamentos. Eliana, contudo, era o cérebro por trás dos bastidores. Enquanto Júlio visitava fazendas e cultivava a rede de clientes, Eliana mergulhava nos números. Ela estudava o mercado, analisava tendências, calculava riscos com uma precisão quase sobrenatural, negociava preços com fornecedores em São Paulo com uma astúcia que surpreendia. Ela controlava o estoque com uma obsessão meticulosa, garantia que cada nota fiscal estivesse em seu devido lugar e que cada centavo fosse contabilizado. Ela lia sobre contabilidade e gestão de negócios à noite, empoeirada de calcário e com o cheiro da terra ainda impregnado nas mãos, enquanto Júlio, cansado, dormia ao seu lado. O primeiro grande passo da Agro Júlio veio de uma ideia de Eliana. Ela percebeu que muitos pequenos agricultores tinham dificuldade em conseguir crédito nos bancos tradicionais. Com o pouco capital que haviam economizado e um pequeno empréstimo pessoal que ela havia convencido Júlio a fazer, ela propôs um sistema de adiantamento de insumos, com pagamento após a colheita, mas com juros justos, baseados em uma análise criteriosa do potencial de cada cliente e de sua capacidade de pagamento. Júlio era cético, temendo a inadimplência, mas Eliana apresentou planilhas detalhadas, projetou cenários de lucro e perda e o convenceu com argumentos irrefutáveis. É um risco calculado, Júlio, ela havia dito, seus olhos firmes, sua voz calma. Mas a lealdade que vamos gerar com esses agricultores, a base de cliente sólida que vamos construir, valerá ouro. Eles confiarão em nós. E Eliana estava certa. A confiança que ela construiu com os pequenos produtores, a flexibilidade e a honestidade nas transações, transformaram a Agro Júlio de um pequeno negócio em um nome respeitado e próspero em Campinas e região. Júlio, satisfeito com o sucesso e confortável em seu papel de figura pública, continuou a ser o rosto, o visionário. Eliana preferia a discrição, o poder silencioso dos números, a satisfação de ver seus planos se concretizarem na planilha e na realidade. Ela geria os investimentos da empresa e do patrimônio pessoal. Comprava terras em valinhos e vinhedo que se valorizavam exponencialmente, diversificava os negócios para além dos insumos, sempre à sombra de Júlio, mas com sua assinatura invisível em cada decisão crucial. Ninguém, nem mesmo Júlio, compreendia a extensão de seu controle e de sua inteligência. Ele a amava e confiava cegamente, e isso era suficiente para ela. Larissa nasceu em meio a essa prosperidade crescente. Criada em berço de ouro, ela nunca precisou entender a origem da riqueza que a cercava. Para ela, o dinheiro simplesmente existia, uma fonte inesgotável que emanava de seu pai, o grande Júlio.
e que sua mãe, Eliana, administrava apenas no sentido de garantir que as contas fossem pagas e a casa confortável. Eliana, para Larissa, era apenas a mãe, a figura que cuidava da casa e ocasionalmente do seu bem-estar, mas sem nenhuma relevância no mundo dos negócios ou das grandes decisões financeiras. Ela foi enviada para as melhores escolas particulares, viajou o mundo em intercâmbios caros e desenvolveu um gosto por uma vida de requinte e luxo que não admitia interrupções ou questionamentos. Beatriz, a prima de Eliana, chegou à casa da família anos mais tarde, uma adolescente órfã e desorientada. Eliana a acolheu com o coração aberto, oferecendo-lhe um lar, educação e o amor que lhe faltava. Eliana tinha um carinho genuíno por Beatriz, quase maternal, o que tornava a ingratidão de agora ainda mais dolorosa. Quando Beatriz expressou o desejo de abrir uma boutique de roupas em Piracicaba, Eliana foi a primeira a apoiar. Ela fez mais do que apoiar. Ela financiou o empreendimento do zero, desde o aluguel do ponto no shopping até a compra do estoque inicial. Beatriz, em sua ingenuidade ou talvez conveniência, nunca questionou a origem do dinheiro ou as formalidades. Júlio, ela acreditava, era o mecenas, o tio generoso. Eliana, a tia Eliana, apenas a mensageira da fortuna de Júlio. O que nem Larissa nem Beatriz sabiam. E o que Júlio, em sua boa fé e confiança cega na esposa, nunca se preocupou em questionar, era a meticulosidade com que Eliana documentava cada transação financeira que envolvia terceiros, inclusive a própria família. Não eram apenas ajudas ou favores, como elas pensavam. Eram empréstimos, com contratos claros, taxas de juros modestas, mas existentes, e prazos de pagamento flexíveis, mas definidos. Assinaturas de Larissa e Beatriz estavam ali, em cada um desses documentos, guardados a 7 chaves em um cofre no escritório de Júlio, um cofre que Eliana sempre soubera abrir e fechar, pois ela mesma o havia instalado e configurado, sem que Júlio soubesse a verdadeira complexidade de seu conteúdo. Larissa tinha assinado acordos de adiantamento de herança para comprar seu apartamento em Campinas, para bancar seu estilo de vida extravagante, para aquela bolsa de grife importada que ela exibia como um troféu, para as viagens de luxo. Beatriz havia assinado termos de investimento com retorno percentual para sua boutique, para a reforma do imóvel, para o estoque inicial, para cada expansão que o negócio exigia. Tudo parecia legítimo e benéfico no momento da assinatura, meros formalismos para a generosidade de Júlio e Eliana. Elas nunca se deram ao trabalho de ler as letras miúdas, confiantes de que se tratava apenas de burocracia para proteger a família de impostos, de mal-entendidos. Afinal, para que se preocupar? Eliana e Júlio eram a rocha, a fonte inesgotável. Ainda no velório, enquanto os murmúrios de Larissa e Beatriz reverberavam em sua mente, Eliana se lembrou de uma conversa antiga com Júlio. "Eliana, meu amor", ele dissera, com aquele sorriso de canto que só ela via em uma tarde de domingo na chácara de Valinhos, olhando para os campos verdes. "Você é a minha âncora. Eu sou o barco, mas você é o mapa e a bússola. Sem você, eu estaria à deriva, perdido no oceano dos negócios." Ela sorrira na época, mas nunca revelara a ninguém o quanto aquelas palavras eram verdadeiras, ou o quanto ela havia trabalhado para que o barco deles navegasse em águas seguras. O império Agro-Júlio Insumos não era apenas o legado de Júlio. Era o fruto da inteligência, da disciplina, da visão e da paciência de Eliana. Agora, Júlio se fora. E a cortina da ingenuidade, da fachada que ela mantivera por décadas, se rasgava diante de seus olhos. A imagem da viúva frágil, que Eliana cultivara por anos, não era apenas uma fachada social. Era uma autodefesa, uma maneira de evitar os holofotes, de operar nas sombras, de manter o controle sem a vaidade do reconhecimento público. Mas essa mesma fachada havia se tornado uma prisão. Um rótulo que a família usava para desmerecer sua inteligência e sua capacidade, para justificar sua própria irresponsabilidade. A decisão estava tomada. Eliana, a mulher que sempre fora a mente estratégica por trás do palco, agora subiria ao centro. E a plateia, composta por aqueles que a subestimaram e atraíram, assistiria a um espetáculo que eles jamais esqueceriam. As lágrimas ainda escorriam, mas não eram mais apenas de luto.
Eram lágrimas de dor, sim, mas também de uma raiva contida, de uma determinação fria que começava a moldar o plano que se desenharia em sua mente com uma clareza cristalina. O jogo tinha mudado, e Eliana acabara de pegar as cartas, e ela era a única ali que sabia exatamente o valor de cada uma delas. Os dias que se seguiram ao velório foram um borrão de condolências protocolares, papéis de inventário que começavam a se amontoar e a incessante, quase sufocante, solicitude de Larissa e Beatriz. Eliana, mantendo a máscara de viúva frágil com uma perfeição digna de uma atriz experiente, observava cada movimento, cada palavra, cada olhar. Larissa falava com uma voz arrastada, cheia de uma preocupação artificial que soava mais a irritação do que a afeto, sobre como Eliana precisava descansar, se isolar, talvez ir para a chácara em Valinhos para arejar a mente, longe de toda a burocracia estressante. Beatriz, por sua vez, sugeria com uma falsa delicadeza que Eliana deveria confiar as finanças a elas, as jovens e dinâmicas administradoras, para que não se preocupasse com a burocracia tediosa do inventário ou com os assuntos complexos da Agrojúlio. Ambas, de maneiras diferentes, tentavam cercá-la, isolá-la, roubar-lhe o controle sobre o império que em suas mentes lhes pertencia por direito. Eliana assentia debilmente, murmurava: "Obrigada, minhas queridas", com uma voz que parecia prestes a falhar pela emoção. Mas por dentro, cada palavra delas a fortalecia. Cada tentativa de manipulação era um novo prego no caixão da imagem que elas tinham dela. Ela sabia exatamente o que elas queriam: o controle sobre a vasta fortuna que Júlio havia deixado, ou que elas acreditavam que Júlio havia deixado, e a liberdade para gastá-la sem quaisquer amarras. Na manhã da terça-feira seguinte ao velório, Eliana dispensou a cozinheira e a empregada, alegando que precisava de um tempo para si, para organizar seus pensamentos e sentir a falta de Júlio. Em vez de se recolher em seu quarto, vestiu um discreto conjunto de saia e blazer em tons neutros, calçou seus sapatos mais confortáveis e dirigiu-se ao centro de Campinas. Seu destino, o escritório do doutor Renato Almeida, o advogado da família por décadas, um homem que conhecia os segredos do Silva, mas não a profundidade da inteligência de Eliana. O escritório de Almeida era clássico, com estantes de madeira escura repletas de livros jurídicos e o cheiro inconfundível de papel antigo e couro. O doutor, o Almeida, um homem de meia idade com óculos na ponta do nariz e uma barba bem aparada que lhe dava um ar de intelectual, recebeu-a com a solenidade esperada, seus olhos expressando a simpatia formal que se devia a uma viúva recente. "Dona Eliana, meus mais sinceros pêsames mais uma vez. Júlio era um grande homem, um amigo e um cliente exemplar. Sentiremos muito a falta dele." O advogado disse, sua voz grave: "Obrigada, doutor." "Almeida!" Eliana o interrompeu, sua voz baixa, mas firme, sem a menor hesitação, surpreendendo-o ligeiramente. "Eu vim aqui para tratar de negócios, para o inventário de Júlio e para outras questões, mais pessoais e urgentes." O advogado ajustou os óculos, intrigado com a mudança de postura da Eliana que ele conhecia. Ela não era a mulher que geralmente se envolvia diretamente em assuntos legais complexos. Júlio sempre se encarregava disso. Ela parecia diferente, mais focada, apesar da palidez do rosto. "Com certeza, dona Eliana. Estamos à disposição para qualquer coisa que precise. Já começamos a reunir os documentos da Agrojúlio e o levantamento do patrimônio de Júlio para o inventário", ele informou, pegando uma caneta. "Doutor Almeida", Eliana disse, tirando uma pasta de couro velha e gasta de sua bolsa, que parecia ter visto muitas décadas de uso. "Antes de tudo, preciso que o senhor revise estes documentos. São contratos de empréstimos e acordos financeiros, todos com firmas reconhecidas e testemunhas." Ela deslizou a pasta sobre a mesa polida de mogno. O advogado pegou-a, abriu-a e começou a folhear os papéis. Seus olhos se arregalaram imperceptivelmente. Primeiro, um contrato de empréstimo significativo para a aquisição de um apartamento em bairro nobre de Campinas, com valor e prazo de pagamento bem definidos, assinado por Larissa Silva, data de 7 anos atrás. Em seguida, outro e mais outro, detalhando verbas para viagens internacionais de luxo, despesas com manutenção de um carro importado de alto custo e até mesmo um adiantamento
para uma festa de aniversário há alguns anos. Cada um trazia a assinatura de Larissa, nítida e inconfundível. Depois, vieram os documentos de Beatriz. Contratos de financiamento para a boutique em Piracicaba, notas de empréstimo para a compra de estoque inicial, para a reforma do imóvel, para o capital de giro, para a expansão do negócio. Todos com a assinatura de Beatriz e cláusulas que Eliana havia cuidadosamente adicionado, mas que Beatriz, em sua pressa e confiança, obviamente nunca se deu ao trabalho de ler com atenção. O montante total das dívidas era assustador, superando milhões de reais. Dr. Almeida, um profissional experiente e acostumado a surpresas, manteve sua compostura externa, mas a surpresa genuína era evidente em sua expressão. Ele examinou cada assinatura, cada cláusula, a validade de cada termo. Dona Eliana, estes são bastante detalhados. Valores consideráveis, de fato. E todos os termos são claros. Ele testou a assinatura de Larissa contra outros documentos que possuía. Eram idênticas. Juridicamente são válidos, perfeitamente executáveis em caso de não cumprimento. Quem os redigiu? Eliana sorriu fracamente, sem humor. Eu imaginei. Júlio confiava demais nas pessoas, Dr. Almeida. Ele era um homem bom e generoso, e às vezes um pouco ingênuo. Mas eu sempre tive um pé atrás. Minha natureza me fez querer documentar cada ajuda que dávamos. Ele achava um exagero, um formalismo desnecessário para a família, mas me deixava fazer, talvez por não se importar com os detalhes. Ela omitiu que a ideia de documentar tudo foi inteiramente dela, e que Júlio, na verdade, mal sabia da existência de alguns desses documentos, ou da seriedade de suas cláusulas. Entendo, disse o advogado, voltando os olhos para Eliana, que agora parecia uma mulher totalmente diferente daquela que ele vira no velório. A dor ainda estava lá. Sim, mas havia uma nitidez em seu olhar, uma determinação fria e calculada, uma força que ele nunca havia percebido antes em sua cliente. A viúva frágil havia desaparecido por completo, substituída por uma estrategista. Agora há outra coisa, Eliana continuou, sua voz ganhando uma frieza que contrastava com sua figura miúda. Júlio sempre teve os bens da Agro Júlio Insumos, registrados em nome da empresa, mas havia algumas propriedades importantes que estavam exclusivamente no meu nome. A chácara em Valinhos, por exemplo, onde moramos, e algumas terras em Vinhedo que ele comprou como investimento pessoal, mas que, por minha sugestão, foram registradas em meu nome para fins de planejamento sucessório. Eu sou a única proprietária legítima dessas terras e da chácara. Sim, dona Eliana. Isso está claro nos registros públicos. São bens pessoais da senhora. Não entram na partilha da empresa, apenas no seu patrimônio individual. Elas não são parte do inventário de Júlio, já que não estavam em seu nome. Estão seguras, se é isso que a preocupa, confirmou o advogado, sua voz um pouco mais contida. Recentemente, Larissa e Beatriz têm me pressionado a lhes dar controle sobre as finanças, ou a vender algumas dessas propriedades. Ontem mesmo, ouvi Larissa ao telefone, tentando usar a chácara em Valinhos como garantia para um empréstimo pessoal, alegando que estava prestes a ser dela, e que ela tinha certeza que a mãe não ia se opor. Eliana revelou, a voz sem qualquer emoção, como se estivesse recitando fatos, mas com um brilho gelado nos olhos. Dr. Almeida sentiu um calafrio. Estão tentando usar seus bens como garantia? Isso é grave, dona Eliana. Configuraria fraude e falsidade ideológica caso tentassem efetivar algo assim. A senhora tem alguma prova dessas tentativas? Não formalmente, Dr. Almeida. Mas elas agem como se já fossem donas, como se a minha dor me tornasse incapaz de decidir ou de proteger o que é meu, e o senhor me confirma que são legalmente minhas, e não parte do inventário da Agro Júlio, certo? Absolutamente, dona Eliana. A chácara e as terras em Vinhedo estão em seu nome. Não há qualquer questionamento legal quanto a isso. Elas não têm qualquer direito sobre elas, a menos que a senhora decida transferir ou vender. Ele assegurou, compreendendo a gravidade da situação. Eliana acenou com a cabeça lentamente, um plano complexo se solidificando em sua mente. Ela não tinha a menor intenção de transferir ou vender. A vingança de Eliana não seria um ato impensado de raiva ou um arroubo de desespero. Seria uma obra-prima de engenharia social e financeira, construída sobre a verdade e a lei. Excelente,
Eu não quero que essas informações sobre as dívidas venham à tona ainda. Não publicamente, pelo menos. Mas gostaria que o senhor começasse a preparar as notificações extrajudiciais, sem urgência, mas que estejam prontas quando eu der o sinal, e que elas sejam impecáveis, com cada centavo, cada juro, cada prazo bem detalhado. Doutor. Almeida olhou para Eliana com uma nova e respeitosa curiosidade. A viúva frágil tinha desaparecido por completo. Em seu lugar, estava uma mulher determinada, com uma mente afiada e um plano que ele começava a entrever. Claro, dona Eliana, farei isso imediatamente. Alguma outra instrução? Sim, Eliana disse. Um leve sorriso surgindo nos cantos de seus lábios, tão tênue que mal poderia ser notado. Não era um sorriso de felicidade, mas de fria satisfação, de quem começa a ver a peça do quebra-cabeça se encaixar. Pode começar a dizer a elas que as ajudas de custo mensais, os adiantamentos e os investimentos serão interrompidos por tempo indeterminado. Diga que é por conta da burocracia do inventário, que o capital da empresa está temporariamente bloqueado para análise de ativos e revisão fiscal rigorosa após a morte de Júlio. Invente o que for preciso, Dr. Almeida. E deixe claro, em conversas casuais com elas, que a chácara e as terras não estão disponíveis para uso ou negociação, sob pena de processo legal, caso tentem qualquer movimento ou uso indevido. O advogado assentiu, compreendendo a gravidade e a intenção por trás das palavras de Eliana. Ele via ali não apenas uma viúva, mas a verdadeira arquiteta de um império. E agora, a arquiteta de uma vingança sutil e devastadora. A mulher à sua frente tinha sido subestimada por todos, inclusive por ele mesmo, talvez, e ela estava prestes a mostrar o preço dessa subestimação. A investigação silenciosa de Eliana havia terminado. Agora, o jogo começaria, e as primeiras peças já estavam se movendo. Com o aval e a discrição do Dr. Almeida, Eliana iniciou sua trama com uma sutileza quase imperceptível. A primeira fase era o sufoco financeiro. Não um sufoco abrupto e escandaloso, mas um estrangulamento lento, gota a gota, que as obrigaria a sentir a perda sem entender completamente a sua origem, nem a mão que apertava as cordas. A burocracia do inventário e a suposta análise de ativos da Agrojúlio Insumos se tornaram o pretexto perfeito. Uma cortina de fumaça que ocultava a verdade do controle de Eliana. A primeira a sentir o impacto foi Larissa. Acostumada a ter uma mesada generosa depositada religiosamente em sua conta bancária a cada dia 5 do mês e a ter suas contas de cartão de crédito de luxo pagas automaticamente sem questionamentos, ela percebeu que as transferências de Eliana haviam cessado. Passou-se o dia 5, o dia 6. E nada. Ligou para a mãe, a voz cheia de uma preocupação que soava mais a irritação e inconveniência do que a afeto genuíno. Mãe! O que está acontecendo? O dinheiro não caiu na minha conta este mês. E o cartão de crédito está dando problemas, recusando compras, mãe? O que é isso? A voz de Larissa tinha um tom histérico, como se o mundo estivesse desabando sobre ela por um simples atraso de pagamento. Eliana, ao telefone, suspirou profundamente. Um suspiro que parecia carregado de tristeza e exaustão. Um teatro convincente. Ah, minha filha, é tão complicado. O doutor Almeida disse que, com a morte do seu pai, as contas da empresa foram praticamente congeladas para o inventário. É uma burocracia sem fim, Larissa. Parece que nem os lucros estão sendo liberados por enquanto para ninguém. Eu mal estou conseguindo manter as coisas mais básicas aqui em casa. Ele disse que até o seu adiantamento de mesada precisaria ser suspenso por tempo indeterminado, por causa das auditorias fiscais que virão. É uma loucura. Larissa resmungou algo sobre burocracia ridícula e falta de planejamento. Mas a explicação, vinda da mãe que ela via como alheia aos negócios e, portanto, confiável em sua ignorância, soou plausível o suficiente para não levantar suspeitas. Ela nunca imaginaria que Eliana estava, na verdade, manipulando os fluxos de caixa da empresa e seu próprio patrimônio pessoal para dar a impressão de um congelamento geral, enquanto canalizava os lucros para outras contas que somente ela controlava e que não seriam afetadas pelo inventário público de Júlio. Eliana tinha criado uma teia invisível de empresas de fachada e investimentos paralelos ao longo dos anos para proteger parte do patrimônio em caso de crise, ou, como agora, para um plano de longo prazo.
Beatriz, por sua vez, também recebeu o aviso. A verba mensal que Eliana emprestava para a boutique em Piracicaba, sob o pretexto de investimento, cessou abruptamente. Dr. Almeida, seguindo as instruções de Eliana, informou a Beatriz por telefone que a empresa, no caso, a AgroJúlio, não poderia mais fazer os adiantamentos devido à revisão fiscal rigorosa pós-falecimento de Júlio e à necessidade de reavaliar todos os compromissos financeiros. Beatriz ficou chocada. Seu negócio dependia dessas injeções de capital para sobreviver, para pagar fornecedores e funcionários. Ela ligou para Eliana, com uma voz menos irritada que a de Larissa, mas mais desesperada, quase implorando. Prima Eliana, estou tão preocupada. O que vou fazer? Os pagamentos dos fornecedores, o aluguel da loja. Eu achei que a AgroJúlio sempre me apoiaria. É a minha vida. Eliana novamente desfilou a história da burocracia, adicionando detalhes inventados sobre os entraves legais e os advogados do inventário que estavam sendo extremamente rigorosos. Minha querida, eu adoraria ajudar. Você sabe que sim, mas minhas mãos estão atadas. O Dr. Almeida me avisou para não fazer nenhum movimento financeiro grande fora do inventário. Ele disse que até o dinheiro da sua mesada para as suas despesas pessoais de vinhedo está comprometido. Entende? Seria ilegal. Estamos em um período de luto e de ajustes, e cada centavo está sendo inspecionado. É uma situação muito delicada. Aos poucos, a vida de luxo de Larissa e Beatriz começou a apertar de forma insuportável. Larissa, que antes vivia de jantares caros nos restaurantes mais badalados de Campinas e viagens de última hora para a Europa, começou a reclamar dos preços dos produtos no supermercado. As viagens foram canceladas. As compras de roupas e acessórios de grife diminuíram drasticamente. Seus compromissos sociais ficaram mais escassos, pois ela não tinha mais como manter o padrão. Ela tentou vender algumas de suas joias e bolsas de marca, mas o mercado de segunda mão não era tão lucrativo quanto ela esperava, e o processo era humilhante. Seu semblante, antes alegre e despreocupado, agora carregava uma sombra de ansiedade e frustração constante. Ela se via forçada a cozinhar em casa, a fazer as unhas por conta própria e a lavar o próprio carro. Pequenos sacrifícios que para ela eram humilhações. Beatriz se viu em uma situação mais precária ainda. Sem as injeções de capital mensais, a boutique começou a cambalear de forma irreversível. Ela teve que demitir uma vendedora, reduzir o estoque pela metade e cogitou atrasar o aluguel do ponto no shopping. Seu fluxo de caixa secou e ela se viu afundando em dívidas com fornecedores e pequenos bancos que lhe emprestavam dinheiro com juros extorsivos. Ela perdeu peso, seus olhos estavam fundos e a vivacidade que a caracterizava dera lugar a um nervosismo constante e uma irritabilidade crescente. Os telefonemas para Eliana tornaram-se mais frequentes, as súplicas mais intensas, quase histéricas, mas Eliana mantinha a linha, sua voz carregada de uma falsa compaixão e a desculpa da viúva confusa e sobrecarregada pelas burocracias. O ápice dessa fase de sufoco veio durante um dos tradicionais almoços de família, agora muito mais simples, sem o requinte de antes. O evento era na casa de Larissa, uma concessão que ela fez para economizar. A mesa, que antes exibia iguarias sofisticadas, agora estava farta de comidas simples e caseiras. Uma mudança notável em relação aos banquetes habituais. Eliana, com uma serenidade que beirava a crueldade, começou a semear o pânico velado, não com acusações, mas com perguntas inocentes. Sabe, minhas queridas, Eliana começou, enquanto servia uma porção generosa de frango assado e batatas. O Dr. Almeida me disse que precisamos ser muito transparentes com o inventário do Júlio, e isso inclui organizar todas as contas, não só as da empresa, mas as de todos nós, em função das implicações fiscais e legais. É uma auditoria completa que ele me recomendou. Ela fez uma pausa, olhando de Larissa para Beatriz, seus olhos parecendo escanear suas reações com uma lente de aumento. Larissa e Beatriz trocaram um olhar de pânico mudo, o garfo suspenso no ar. Eliana prosseguiu, a voz carregada de uma falsa leveza. Ele me perguntou sobre aqueles adiantamentos que fiz para você, Larissa, para o seu apartamento e outras despesas, e aqueles investimentos que fizemos na sua boutique, Beatriz. Ele disse que são valores consideráveis.
Vocês se lembram dos detalhes desses acordos? Daqueles papéis que assinamos, com as datas e os valores? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, tão pesado quanto o ar do velório. Larissa, que estava prestes a levar um pedaço de batata à boca, congelou. Beatriz largou o garfo no prato com um pequeno estardalhaço, o som ecoando no ambiente tenso. Papéis? Larissa perguntou, a voz quase um sussurro, misturando incredulidade e alarme. Que papéis, mãe? Era só o dinheiro que o papai dava, ora. Não havia nada de empréstimo. Ah, filha, seu pai era tão organizado, você sabe. Ele gostava que tudo fosse bem documentado. Eliana respondeu, com um sorriso ligeiro, quase imperceptível, que mal alcançava seus olhos. Aqueles contratos que você assinou para o apartamento e os adiantamentos para suas viagens são valores grandes, Larissa. Precisamos ver como vamos organizar isso agora que o inventário está rolando. O doutor Almeida vai precisar de todos os detalhes para não haver problemas com a Receita Federal. Você sabe como o fisco é rigoroso com grandes movimentações financeiras não declaradas. Larissa empalideceu ainda mais. Seu apetite sumiu. O pensamento de que seus gastos extravagantes pudessem ser escrutinados por autoridades fiscais a aterrorizava mais do que a própria morte do pai. Ela imaginou manchetes, investigações, multas. Eliana virou-se para Beatriz. E você, minha querida prima? Lembra-se de como funcionavam aqueles investimentos na sua loja? Com Júlio, era tudo tão informal na nossa convivência. Mas o Dr. Almeida insiste em tudo legalmente. Os juros, os prazos, as cláusulas de retorno. Beatriz gaguejou, o rosto assumindo um tom esverdeado. Juros. Mas, prima, era um apoio. Tio Júlio sempre disse que era uma ajuda à família, um presente. Eu não lembro de juros. Eliana suspirou, o semblante de profunda preocupação voltando. Eu sei, meu anjo, mas legalmente eles configuram como empréstimos. E agora que ele se foi, teremos que regularizar tudo para o inventário. O Dr. Almeida vai nos orientar sobre como proceder. Espero que vocês tenham os recibos dos pagamentos mensais que fizeram. Porque se não tiverem, a Receita pode interpretar como doação não declarada. E isso dá multa, sabe? Multas pesadíssimas e juros acumulados. Larissa e Beatriz se entreolharam novamente, o terror crescendo em seus olhos. A menção de juros, prazos e Receita Federal atingiu-as no ponto mais sensível. O bolso, o luxo, o estilo de vida que tanto prezavam, o castelo de cartas que construíram sobre a fortuna de Júlio e a generosidade de Eliana estava começando a ruir. A ilusão de que o dinheiro era um fluxo inesgotável e sem consequências se desfazia. Eliana, internamente, desfrutava cada segundo. Ela viu o pânico se instalar, a semente da dúvida plantada. O controle da narrativa estava em suas mãos. Elas não podiam reclamar abertamente, pois fariam parecer que se importavam mais com dinheiro do que com a memória de Júlio. Eliana continuava a ser a viúva frágil, apenas preocupada com as implicações legais, uma vítima inocente da burocracia. Nos dias seguintes, Larissa e Beatriz foram vistas cortando gastos de forma mais drástica, vendendo mais objetos de valor e até se oferecendo para fazer algumas tarefas domésticas que antes delegavam completamente. Larissa começou a procurar empregos leves, algo que nunca havia feito. Beatriz tentou renegociar aluguéis e dívidas bancárias, mas sua reputação já começava a ser afetada pelos atrasos. A teia de Eliana estava se apertando, e elas, presas em suas malhas invisíveis, começavam a se debater com desespero. O sufoco financeiro estava surtindo o efeito desejado, forçando-as a sentir o peso da dependência e da irresponsabilidade, sem que pudessem identificar a arquiteta por trás de seu crescente desconforto. A colheita, pensou Eliana, estava apenas começando e seria farta. As semanas se arrastavam em um ritmo que para Larissa e Beatriz parecia lento e torturante. E a teia financeira de Eliana apertava cada vez mais o pescoço de suas vítimas. A luxuosa vida de ambas estava se desfazendo em desculpas esfarrapadas e sacrifícios que nunca imaginaram ter que fazer. Larissa se queixava constantemente do custo de vida exorbitante em Campinas, das dificuldades impostas pelo inventário e da burocracia infernal que estava matando o papai de novo. Seu apartamento, antes impecável, já não recebia a mesma atenção e brilho. A faxineira semanal foi reduzida a quinzenal.
e as plantas ornamentais, antes viçosas e exuberantes, começavam a murchar por falta de cuidados, refletindo o estado de espírito da dona. Ela tentava manter as aparências, esgueirando-se em eventos sociais e com desculpas vagas sobre mudanças de planos. Mas o brilho em seus olhos havia sido substituído por uma sombra de ansiedade e frustração. Beatriz, por sua vez, estava à beira do desespero. A boutique em Piracicaba definhava, afundando em um mar de contas atrasadas e fornecedores impacientes. Sem o apoio de Eliana, ela havia contraído pequenos empréstimos bancários com juros extorsivos, tentando desesperadamente manter o negócio à tona. Ela perdeu peso, seus olhos estavam fundos e injetados, e a vivacidade que a caracterizava dera lugar a um nervosismo constante e explosões de irritação com seus funcionários. As conversas com Eliana eram sempre recheadas de súplicas por algum adiantamento, qualquer coisa, prima, pelo amor de Deus. Mas Eliana mantinha a linha, sua voz carregada de uma falsa tristeza e uma determinação de ferro. Ah, minha querida, se eu pudesse, mas o Dr. Almeida foi categórico. Nada de grandes movimentações por enquanto, por segurança, para que não haja problemas com a receita, entende? Pense no seu futuro. O palco estava montado para a próxima fase. Eliana sabia que precisava de um cenário grandioso, um momento de máxima exposição para o seu clímax. E que lugar melhor do que a chácara da família em Valinhos, o mesmo lugar que Larissa havia tentado usar como garantia, o símbolo máximo da riqueza que elas acreditavam ser sua por direito, a coroa da prosperidade de Júlio. Eliana convocou Larissa e Beatriz para uma reunião em sua casa, na sala de estar, onde Júlio costumava receber visitas importantes e fazer acordos milionários. O ambiente era formal, mas com um toque de emoção, ainda com alguns retratos de Júlio estrategicamente posicionados. Eliana, com um vestido de linho bege claro, parecia mais serena, mais em paz do que nas últimas semanas, mas seus olhos ainda guardavam uma tristeza velada que parecia mais uma aura de mistério. Minhas queridas, Eliana começou, sua voz suave, quase um sussurro, mas que carregava uma autoridade recém-descoberta. Tenho pensado muito nos últimos dias. Júlio sempre amou reunir a família e os amigos. Ele sempre disse que a nossa chácara em Valinhos era o nosso refúgio, o lugar onde a vida acontecia, onde as melhores memórias foram criadas. Ela fez uma pausa dramática, observando os rostos expectantes das duas mulheres à sua frente, a tensão mal disfarçada nos cantos de seus lábios. E por mais que a dor da ausência dele ainda seja imensa, sinto que precisamos celebrar a memória dele. Fazer algo que ele aprovaria, algo que honre o legado de alegria e união que ele sempre defendeu. Larissa e Beatriz se entreolharam. Uma fagulha de esperança cintilou em seus olhos. A chácara em Valinhos. Talvez Eliana estivesse prestes a fazer um gesto de generosidade. Talvez o inventário tivesse finalmente liberado algum dinheiro e a mãe, em sua fragilidade, quisesse se livrar do fardo. Era a chance delas de reaver o que sentiam que lhes fora tirado. Pensei em fazer uma grande festa na chácara. Eliana continuou, um sorriso triste, quase melancólico em seus lábios. Reunir todos que o amavam, celebrar sua vida, suas conquistas. Seria uma homenagem digna para um homem como Júlio, não acham? Larissa se apressou em concordar, seus olhos brilhando com uma ganância mal disfarçada. Que ideia maravilhosa, mãe. O papai ia adorar. Podemos convidar todos os amigos, os parceiros de negócios. E a chácara é tão linda, sempre foi o lugar preferido de todo mundo. Ela já estava planejando os convidados, o cardápio, a música, como se a festa fosse dela. Beatriz, um pouco mais cautelosa, mas igualmente animada com a perspectiva de um retorno à normalidade e ao luxo, acrescentou: seria um tributo lindo, prima Eliana. Um bálsamo para o coração de todos que o amavam, e o melhor lugar para isso é a chácara, sem dúvida. O tio Júlio sempre se orgulhou tanto dela. Eliana assentiu lentamente. Sim, a chácara. Eu já comecei a organizar os detalhes com a empresa de eventos. Decidi que será um almoço-coquetel, com música suave e um cardápio especial, digno da memória de Júlio. Para a data, pensei no próximo sábado, daqui a 10 dias. Acho que é tempo suficiente para todos se organizarem e para os preparativos finais. Larissa e Beatriz vibraram internamente.
Um almoço coquetel na chácara. Isso significava para elas a retomada da normalidade, o fim do período de escassez e, quem sabe, um anúncio da liberação de fundos e um retorno ao controle financeiro. Elas se ofereceram para ajudar com os preparativos, com um entusiasmo que Eliana notou com um leve desdém e um ar de quem já havia planejado tudo. Claro, minhas queridas. Sua ajuda será muito bem-vinda, Eliana respondeu, com um tom que sugeria que a ajuda delas seria mais para a decoração e para cumprimentar os convidados, nada que envolvesse dinheiro ou decisões importantes. Nos dias que se seguiram, a chácara em Valinhos se transformou em um canteiro de obras de luxo. Eliana supervisionou tudo com a mesma meticulosidade com que gerenciava os negócios da AgroJúlio. O jardim foi impecavelmente cuidado. As piscinas foram limpas e as tendas elegantes foram montadas para proteger do sol de fim de tarde. Um buffet sofisticado foi contratado, com chefes renomados da região, e uma banda de jazz suave foi escolhida para a trilha sonora, tudo planejado para impressionar. Larissa e Beatriz, ainda iludidas e cegas pela expectativa, passavam a maior parte do tempo fofocando sobre os convidados de elite e especulando sobre qual seria o grande anúncio de Eliana. Elas estavam certas de que Eliana, em sua fragilidade recém-descoberta, finalmente lhes entregaria as rédeas das finanças ou faria uma grande doação, um gesto de caridade materna. Na manhã do evento, a chácara estava deslumbrante, banhada por um sol dourado e um clima agradável, típico de Campinas. Carros de luxo começaram a chegar, trazendo os nomes mais importantes do agronegócio, amigos da família de longa data e figuras da sociedade campineira. Larissa, em um vestido de seda preto desenhado por um estilista famoso, e Beatriz, em um conjunto de linho caríssimo, circulavam entre os convidados, sorrindo e acenando, assumindo seus papéis de anfitriãs perfeitas, como se o evento fosse delas e para elas. Eliana observava tudo, uma figura discreta mas poderosa em seu vestido creme, recebendo os pêsames e os elogios pela festa, um brilho de antecipação em seus olhos azuis agora límpidos. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e roxo, quando Eliana, com um microfone na mão, se postou em um pequeno palco improvisado, com o lago cintilando ao fundo. A banda parou de tocar. Um silêncio respeitoso tomou conta da chácara. Uma expectativa pairava no ar. Todos os olhares se voltaram para ela, curiosos sobre o que a viúva de Júlio diria. Amigos, família, parceiros de longa data. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Eliana começou, sua voz embargada, mas firme, sem vacilar. Larissa e Beatriz, na primeira fila, sorriam, prontas para o que elas esperavam ser um discurso de gratidão. E quem sabe, uma declaração de herança, ou um reconhecimento público de seus méritos. Como vocês sabem, a perda de Júlio foi devastadora para mim e para todos nós. Ele era um homem extraordinário, um visionário, um pai e um marido dedicado. Ele construiu um legado, não apenas de negócios, mas de valores inestimáveis. Ela fez uma pausa dramática, varrendo o olhar pela multidão, seu olhar parando propositalmente em Larissa e Beatriz, que ainda ostentavam seus sorrisos de complacência. Júlio sempre prezou pela honestidade, pela lealdade e, acima de tudo, pela responsabilidade. Ele acreditava que cada um deveria ser responsável por suas próprias escolhas e que a palavra dada, ou a assinatura em um documento, era sagrada, a base de toda e qualquer confiança. Um leve arrepio percorreu a espinha de Larissa. Beatriz franziu a testa. Uma estranha sensação de desconforto. Um pressentimento que a gelou por dentro. As palavras de Eliana, embora carregadas de um tom respeitoso à memória de Júlio, tinham uma ressonância inesperada, um peso que ela não soube identificar. Eliana, então, pegou 2 envelopes, cuidadosamente selados, que estavam escondidos em uma pequena mesa ao lado do pódio. As 2 mulheres observaram, os corações acelerados por uma mistura de esperança e uma pontada de ansiedade, imaginando que seriam talvez alguma lembrança especial de Júlio, ou até mesmo os tão esperados documentos de liberação, de alguma quantia vultosa. Júlio deixou muitos ensinamentos, Eliana continuou, sua voz agora completamente estável, sem vestígios de emoção, apenas uma clareza cortante. E um deles é que a transparência e a organização financeira
São fundamentais para a saúde de qualquer família, de qualquer empresa, para o futuro de qualquer patrimônio. Ele sempre se preocupou em manter tudo em ordem, meticulosamente registrado. E agora, é meu dever honrar essa preocupação. É meu dever garantir que tudo que ele construiu, tudo que construímos juntos, seja mantido com a mesma seriedade e responsabilidade que ele sempre exigiu. Larissa e Beatriz se entreolharam, um leve sorriso de impaciência nos lábios. Eliana estava sendo melosa demais, sentimental demais, pensaram. Onde estava o grande anúncio que as tiraria do sufoco? Por isso, Eliana disse, dando um passo à frente, um brilho de aço em seus olhos, que desmentia qualquer fragilidade, e para que não restem dúvidas sobre a seriedade e a organização que sempre permearam a nossa família, peço que minha filha Larissa e minha querida prima Beatriz venham até aqui. Tenho algo importante para entregar a elas. Um lembrete do legado de Júlio e da importância da responsabilidade. Um murmúrio de curiosidade percorreu a multidão. Larissa e Beatriz, hesitantes por um instante, mas ainda com a expectativa de algo positivo, subiram ao palco, suas faces iluminadas pelos holofotes discretos. Eliana as encarou, seus olhos azuis agora tão frios quanto o aço, sem qualquer resquício de afeto ou piedade. Minha filha, Larissa, Eliana disse, entregando o primeiro envelope a ela. O papel era pesado, formal, de um branco imaculado que parecia gritar: documento oficial. E minha querida prima Beatriz, ela disse, estendendo o segundo envelope, com a mesma formalidade gélida. As duas pegaram os envelopes, os sorrisos em seus rostos já um pouco forçados, a expectativa misturada a uma pontada de desconfiança. Eliana não lhes deu tempo para processar, para abrir os envelopes ou para sussurrar. Dentro desses envelopes, Eliana anunciou, sua voz se elevando ligeiramente para que todos ouvissem claramente, vocês encontrarão as notificações extrajudiciais para o pagamento das dívidas que mantém com a Agro Júlio Insumos e com o patrimônio pessoal de Júlio e meu. Todas as ajudas de custo, os adiantamentos de herança e os investimentos em seus negócios, minuciosamente documentados ao longo dos anos. O Dr. Almeida, nosso advogado, confirmou a validade e a exigibilidade de cada um desses contratos. Vocês têm um prazo de 30 dias para regularizar a situação, antes da execução judicial dos seus bens, como está especificado em cada documento. Um silêncio sepulcral caiu sobre a chácara. Não havia mais murmúrios, apenas o som da brisa suave balançando as folhas das árvores e o distante latido de um cão. A banda, sentindo a mudança de atmosfera, parou de tocar abruptamente. O sorriso de Larissa se desfez em uma máscara de horror e descrença. Seus olhos, arregalados, olharam do envelope para a mãe, depois para a multidão, como se buscasse um escape ou uma confirmação de que aquilo era um pesadelo, uma piada cruel. O rosto de Beatriz empalideceu, seus lábios se movendo, mas nenhuma palavra saindo, apenas um som sibilante de espanto. Seus olhos arregalados olharam de Eliana para o envelope, para o chão, para o céu, buscando um buraco para se esconder. Eliana as observou, impassível, um leve tremor em suas mãos que ela controlava com firmeza, mas sem um pingo de triunfo em seu rosto. Apenas a calma determinada de quem cumpre um dever. Ela havia plantado as sementes da verdade e agora colhia os frutos da irresponsabilidade delas. Larissa sentiu o sangue sumir do rosto. O envelope em suas mãos pesava como chumbo, as bordas afiadas parecendo cortar sua pele. Seus olhos, vidrados, não conseguiam processar as palavras de Eliana. Notificações extrajudiciais, dívidas milionárias, execução judicial dos bens. Era uma piada de mau gosto? Um delírio de sua mãe em luto que a todos parecia tão frágil? Não, não podia ser real. O sorriso forçado que ela mantivera ao longo da festa se desfez completamente, revelando uma expressão de horror, incredulidade e, por fim, uma fúria contida que ameaçava explodir. Ela sentiu o coração bater descompassado no peito, como um tambor de guerra. Ao lado dela, Beatriz tremia visivelmente, as mãos suadas apertando o envelope. Seus olhos vagueavam da prima Eliana para os convidados, que agora observavam em um silêncio constrangedor e repleto de curiosidade. Ela podia sentir os olhares sobre si, questionando, julgando, bisbilhotando cada detalhe de sua humilhação.
A mente de Beatriz, já fragilizada pelos problemas em sua boutique e pelas noites mal dormidas, entrou em colapso. Ela sempre viu Eliana como a figura benevolente, a tia que a salvou da orfandade, que a apoiou em tudo. Agora, essa figura se transformava em uma executora impiedosa, cujas palavras eram golpes precisos. As dívidas. Como ela pôde esquecer os papéis que assinara? Ela os via como mera formalidade para o apoio do tio Júlio, jamais como dívidas reais a serem cobradas. Eliana, de pé a alguns metros delas, observava a cena com uma serenidade assustadora. Não havia triunfo ou deleite em seu rosto, mas sim uma calma determinada, quase melancólica. Ela havia plantado as sementes da verdade com paciência, e agora colhia os frutos da irresponsabilidade, da ingratidão e da presunção delas. A vingança não era uma celebração, mas uma lição. Larissa foi a primeira a reagir, embora de forma silenciosa e explosiva. Seus lábios tremeram, mas ela não conseguiu formular uma palavra. O nó na garganta a sufocava. A humilhação pública a paralisou completamente. Ela, Larissa Silva, a socialite de Campinas, sempre impecável, sempre no controle de sua imagem, estava sendo exposta de forma tão brutal e pública. O que seus amigos e conhecidos iriam pensar? Como ela recuperaria sua imagem? Ela sentiu o olhar de um dos investidores mais importantes do agronegócio, um homem que ela sempre quis impressionar com seu charme, fixo nela. O constrangimento a consumiu, fazendo-a sentir um calor sufocante na face. Beatriz, por outro lado, conseguiu um sussurro, quase inaudível, mas carregado de desespero. Prima, o que é isso? Por quê? Sua voz era quebrada, dilacerada pela dor e pela traição. Eliana a encarou, seu olhar profundo e sem hesitação. É a verdade, Beatriz. A verdade que você e Larissa escolheram ignorar por anos, vivendo uma vida de luxo às custas de um dinheiro que era emprestado, não dado. O dinheiro que você usou para sua boutique, que Larissa gastou em seu apartamento e em seu estilo de vida extravagante, tudo documentado, como eu disse, e como Júlio teria desejado que fosse. A banda, percebendo o clima tenso e o silêncio atordoado da multidão, começou a tocar uma melodia suave, quase um lamento, na tentativa desesperada de dissipar a atmosfera pesada e desconfortável. Mas o impacto já estava feito. A bomba havia explodido. Os convidados começaram a murmurar, alguns chocados, outros curiosos, alguns talvez até com um lampejo de compreensão sobre a mulher que sempre subestimaram. Larissa, finalmente, encontrou sua voz, mas ela saiu como um sibilo furioso, carregado de ódio. Mãe, como você pode fazer isso? Aqui, na frente de todo mundo. É o velório do papai. Isso é uma vergonha, uma crueldade sem fim. Seus olhos marejados de lágrimas de raiva. Eliana piscou lentamente, a expressão inabalável. Não, Larissa. A vergonha não é minha. A vergonha é de quem se aproveita da generosidade alheia, de quem vive de aparências e subestima aqueles que trabalham para sustentar tudo isso. O seu pai, antes de tudo, era um homem de negócios. E negócios se fazem com responsabilidade. Eu estou apenas garantindo que o legado dele seja respeitado e que as pessoas aprendam o valor da lealdade, da honestidade e das consequências da irresponsabilidade. Beatriz soltou o envelope que caiu no chão da tenda, branco e impiedoso contra o tapete verde da grama. Lágrimas rolavam sem controle por seu rosto, desfigurando a maquiagem impecável. Mas, prima, eu achei que você nos amava. Achei que éramos família. Eu amava e ainda amo. Mas amar não significa financiar irresponsabilidades ou permitir que a ganância e a falta de respeito tomem conta. Eliana respondeu, a voz carregada de uma tristeza genuína. Sim, mas misturada com uma firmeza inabalável. O amor é também sobre limites, sobre ensinar o valor das coisas, o preço do trabalho e da honestidade. E vocês duas precisavam aprender uma lição que eu não conseguia ensinar de outra forma, apesar de todas as minhas tentativas e alertas velados. O cenário que Larissa e Beatriz haviam planejado para se reerguer, para brilhar novamente na sociedade, para reafirmar seu status, se tornou o palco de sua mais profunda e pública humilhação. Elas não podiam mais manter a pose. Larissa virou-se bruscamente e desceu do palco, seus passos rápidos, quase correndo,
como se quisesse desaparecer daquele lugar, de todas aquelas pessoas, da face da terra. Beatriz, chorando abertamente e soluçando, foi atrás dela, tropeçando nos próprios pés, um lamento em seus lábios. A festa, que deveria ser uma celebração da memória de Júlio, transformou-se no epitáfio das vidas de luxo e irresponsabilidade de Larissa e Beatriz. Os convidados, percebendo que o espetáculo havia atingido seu clímax e que a atmosfera estava insuportável, começaram a se dispersar. Alguns se aproximaram de Eliana, oferecendo apoio discreto, com olhares de admiração e respeito. Mas a maioria se afastava, o burburinho se intensificando, a fofoca já se espalhando. A história se espalharia rapidamente por Campinas e Piracicaba, pelos círculos sociais, pelos bastidores do agronegócio. A viúva frágil de Júlio havia revelado ser a verdadeira força por trás do império, a controladora da fortuna, e agora a juíza implacável que não temia cobrar o que lhe era devido. Eliana ficou ali, observando a multidão que se esvaía. A sensação de luto por Júlio ainda estava presente, um vazio em seu coração, mas misturada com uma estranha paz, um senso de dever cumprido. Ela havia feito o que precisava ser feito, não por crueldade gratuita, mas por justiça, por uma vingança fria e calculada que visava restaurar o equilíbrio e o valor da honestidade. Não houve agressão física, não houve sangue, não houve morte. A punição foi puramente financeira e social, a mais dolorosa para aqueles que valorizavam mais as aparências e o dinheiro do que os laços familiares e a responsabilidade. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou como fogo incontrolável. O escândalo da viúva Eliana, a estrategista implacável, e das dívidas secretas da família Silva dominou os círculos sociais de Campinas e Piracicaba. Larissa e Beatriz se isolaram, suas vidas de luxo desmoronando sob o peso das dívidas e da vergonha pública. A boutique de Beatriz foi à falência em semanas, seus bens penhorados para quitar as dívidas com os bancos e os fornecedores, e ela teve que se mudar para um pequeno apartamento alugado. O apartamento de Larissa foi colocado à venda às pressas para cobrir parte das dívidas com Eliana, e ela se viu obrigada a procurar um emprego pela primeira vez em sua vida, enfrentando a dura realidade do mercado de trabalho para quem nunca teve que se esforçar. A vida que elas conheciam, baseada na ilusão de riqueza inesgotável e na subestimação de Eliana, havia chegado ao fim. Eliana, por outro lado, emergiu mais forte, com uma nova dignidade. Ela não era mais a viúva fragilizada. Era a matriarca, a mulher que sempre esteve no controle, a arquiteta silenciosa de um império que, quando provocada e traída, não hesitou em usar as ferramentas que ela mesma forjou para restaurar a ordem e a justiça. Ela provou que a mulher que elas consideravam uma dramática e um inconveniente era, na verdade, a força motriz e a controladora de todo o mundo que elas conheciam. E a lição, amarga como era, seria uma que Larissa e Beatriz jamais esqueceriam. Eliana, em sua quietude, tinha reescrito a história, e o valor do respeito havia sido finalmente cobrado, com juros. E assim chegamos ao fim de mais uma jornada, caros ouvintes. A história de Eliana nos lembra que a força nem sempre reside na voz mais alta ou na presença mais imponente, mas muitas vezes na quietude daqueles que observam, planejam e, no momento certo, agem com inteligência e precisão. Se você se sentiu conectado a esta narrativa de superação e justiça silenciosa, não hesite em demonstrar seu apoio. Por favor, deixe seu like, comente o que mais te tocou na história de Eliana e, claro, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para não perder as próximas narrativas que preparamos para você. Sua participação é fundamental para que continuemos a trazer mais emoção e reflexão para a sua vida. Agradeço sua companhia nesta jornada. Até a próxima história.